Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com a nossa série sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós vamos falar sobre o avanço alemão sobre os Países Baixos. O que levou Hitler a se interessar pelos Países Baixos? Que se configuram em Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Hitler tinha a intenção, após a queda da Noruega, estabelecer um ponto estratégico para sua invasão à França. Esse ponto estratégico localizava-se na Floresta das Ardenas, que ficava na fronteira entre Bélgica e França. Assim, ele não teria que enfrentar a linha Maginot, que era uma linha fortificada de defesa na maior parte das fronteiras francesas, que tinha sua exceção na Floresta das Ardenas. E também tomar a Holanda era importante, pois para ele poderia ser um ponto estratégico para que a Luftwaffe montasse ali suas bases para futuros ataques à Inglaterra. Portanto, Hitler começou a preparar essa invasão. Acontece, porém, que a Holanda ela tinha se declarado neutra logo no início do ataque alemão à Polônia. Com isso, esperava ingenuamente que seria respeitada essa neutralidade. E também, no período entre guerras, a Holanda não investiu no seu aparato militar. Ela tinha um exército mal treinado e mal equipado, não possuía tanques de guerra e nem aviões modernos, que eram essenciais para esse tipo de nova guerra, de guerra moderna, que os alemães estavam impondo, e também não possuía fortificações em suas fronteiras, prejudicando demais a defesa do país. Tudo isso acreditando que seria respeitada a neutralidade. Porém, no dia 10 de maio de 1940, as tropas alemãs, a pé, invadiram o território holandês. Ao mesmo tempo, divisões aerotransportadas lançaram paraquedistas em pontos estratégicos da Holanda, tomando com facilidade o território. O desprezo dos alemães em relação às forças armadas holandesas fizeram com que Hitler deslocasse tropas de segunda linha para tomar a Holanda. Ele esperava tomar o país em um dia de batalha. Na verdade, ele se equivocou. A defesa, mesmo precária holandesa, conseguiu resistir durante 5 dias. Logo, Hitler, percebendo essa demora para a rendição, ele mandou a Luftwaffe bombardear massivamente a cidade de Rotterdam. Ou seja, milhares de mortes de civis. Com isso, a rainha Guilhermina I anunciou, por meio de rádio, para que as forças armadas evitassem os combates. Ela e a cúpula do governo pediram o exílio, fugiram para o exílio na Inglaterra e de lá organizaram via rádio a resistência interna da Holanda. Ao mesmo tempo, na Bélgica estava acontecendo também a invasão. Só que os belgas, que também se declararam neutros logo após a invasão da Polônia, eles não tinham ilusão com relação ao respeito da neutralidade. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial eles também eram neutros e a Alemanha invadiu a Bélgica para poder invadir a França. Então, essa situação histórica ainda não tinha sido totalmente esquecida pelos belgas. Por isso, o rei belga Leopoldo III investiu muito no período entre guerras na modernização das suas forças armadas, comprando tanques de guerra, aviões, equipando e treinando suas tropas militares. Acontece, porém, que no período entre guerras houve erro estratégico da cúpula militar belga, que dividiu as divisões do seu exército e da sua aeronáutica por etnia do país. Existiam duas etnias,
a etnia dos flamengos, que eram 60% da população e falavam o holandês. E existia uma etnia que ocuparam o território belga após a Primeira Guerra Mundial, que eram os valões, da região que eles tomaram ali, chamada Valônia. Eles eram de origem francesas e falavam o francês. Então essa divisão étnica proporcionou rivalidade dentro das forças armadas entre os dois grupos. Os flamengos se intitulavam os verdadeiros holandeses e que tinham laços históricos e culturais com a Alemanha, e os valões eram considerados pelos flamengos como intrusos do território. Essa divisão foi alimentada também no período entre guerras pela própria Alemanha, que via uma oportunidade de implantar o Flamenpolitik, que era uma política de reforço dessa divisão étnica dentro da Holanda, dando benefícios e incentivos à população flamenga em detrimento à população dos valões. Quando aconteceu a invasão da Bélgica simultânea à da Holanda, esperava-se que o bem equipado e bem preparado exército belga fizesse frente ao exército alemão. Porém, isso não aconteceu. As linhas de defesa belga foram até facilmente rompidas e as divisões flamengas do exército belga se renderam aos alemães sem disparar um tiro sequer, deixando os valões sozinhos e bravamente defendendo o território holandês. Os valões tiveram que fazer recuos estratégicos, mas não puderam resistir muito tempo. Logo em seguida, os alemães conseguiram neutralizar os ataques dos valões e houve a rendição. O parlamento belga imediatamente pediu exílio na Inglaterra e fugiu para lá. O rei Leopoldo III resolveu ficar no território e enfrentar o seu destino, junto com o seu povo. É uma atitude nobre, porém ele foi altamente criticado porque ao ficar, ao invés de comandar a resistência belga, ele preferiu assinar a rendição imediatamente. Assim, os alemães retomaram seus territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial, que foram cedidos à Bélgica, e também colocaram um governador, um Gauleiter, que era um governador alemão no território dos Países Baixos. Esse Gauleiter alemão era o oficial da alta cúpula alemã, Arthur Seyss-Inquart. Logo que ele assumiu o comando das regiões holandesas, ele tomou todos os equipamentos militares para o exército alemão, perdoou os flamengos e incorporou-os ao exército alemão, e iniciou a germanização e a nazificação dos territórios baixos. Isso incluía tentar trazer o povo desses países para o lado alemão através de similaridades culturais e históricas entre os dois povos. Também iniciou-se a perseguição aos judeus, fazendo com que todo judeu fosse identificado e marcado em suas vestes com a estrela amarela de Davi, sendo assim altamente discriminados. A maior parte dos judeus dessas regiões dominadas foram deportados para campos de trabalho forçado na Alemanha. É interessante notar que a rainha Guilhermina I da Holanda organizou a resistência interna na Holanda através do seu exílio na Inglaterra. Através das ondas de rádio da BBC Londrina, ela incentivava os grupos de resistência interna da Holanda. O povo holandês
ele não aderiu às tentativas do governante alemão de tentar a aproximação dos dois povos. Eles simplesmente recusavam-se a participar de qualquer atividade que incluíssem os alemães. E, por outro lado, muitas famílias holandesas procuraram abrigar e proteger, escondendo os judeus. É o caso da família de Otto Frank, pai da menina Anne Frank, que depois da Segunda Guerra Mundial teve o seu diário publicado e a história de Anne Frank passou a ser uma das histórias mais impressionantes de resistência contra o nazismo relatados no seu diário, encontrado pelo seu pai nas ruínas da casa onde eles ficaram escondidos. Não poderia deixar de falar também que no caminho do avanço alemão sobre a Holanda e a Bélgica estava um pequeno ducado chamado Luxemburgo. O Ducado de Luxemburgo possuía uma população de 290 mil habitantes e não tinha praticamente um exército, nenhum tipo de armamento moderno. Era inócua as forças militares do Ducado de Luxemburgo. Ele era comandado pela Grã-Duquesa Carlota. Quando os alemães começaram a invasão de Luxemburgo, o exército não ofereceu resistência e foi rapidamente dominado. A duquesa Carlota ainda tentou evacuar a capital do país, sem sucesso, e conseguiu fugir para a França e lá se exilou. Depois, quando os alemães invadiram a França, ela rumou para a Inglaterra e depois para o Canadá, de onde organizou o governo de Luxemburgo no exílio. Então essa foi mais uma aula aí sobre um período da Segunda Guerra Mundial, é uma das etapas do avanço nazista. É importante vocês acompanharem desde o começo, que foi a invasão da Polônia. Eu agradeço muito a audiência de vocês, compartilhem o canal para que ele ganhe mais relevância, deixe seu comentário e seu like aí embaixo. O canal tem um Apoia-se. O Apoia-se, a partir de R$1, você poderá estar remunerando o meu trabalho de forma simbólica. Deixo aqui meu abraço a vocês e até a próxima aula. A invasão da França, um momento decisivo das tropas alemãs na Europa. Até lá!